Sabe quando você tá ali, de boa, rolando o feed de alguma rede social, e do nada aparece um clipe, uma cena super dramática, com uma cara meio amadora, mas que, de algum jeito, te prende. E quando você vê, já se passaram 10 minutos e você tá completamente envolvido numa trama maluca que nem sabia que existia. Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez esse fenômeno. Soa familiar, né? Pois é. Essa frase aí é basicamente o resumo de uma dessas séries. E olha, isso é só a pontinha do iceberg. São histórias de vingança, identidades secretas, reviravoltas que parecem impossíveis, tudo feito para te fisgar em questão de segundos. Então a grande pergunta é essa: por que isso está aparecendo em todo lugar? E a resposta é que isso não acontece por acaso. Existe todo um método, uma fórmula e um modelo de negócios muito bem pensado por trás de tudo isso. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender o que são essas tramas. Depois, vamos decifrar a fórmula que vicia tanto a gente. Aí, vou explicar o modelo de negócio por trás delas e, no final, a gente vai refletir se isso é ou não o futuro do entretenimento. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo básico. Aqueles clipes que simplesmente interrompem a sua rolagem no feed, eles não são aleatórios. Na verdade, eles são só um anzol para um universo bem maior. Imagina a cena. Victoria, a personagem de uma série chamada Encontrei um marido bilionário e sem teto para o Natal. Tá lá no altar e é humilhada pelo noivo. O que ela faz? Num impulso, ela se casa com Samuel, um homem que ela costumava ajudar na rua. Só que a grande virada é que ele é na verdade um CEO bilionário disfarçado. É exatamente esse tipo de gancho bem chocante que funciona como a isca perfeita. Agora, se prepara para entender a escala disso tudo. Mais de 500 milhões de visualizações. 500 milhões! Pensa bem, para uma produção que parece tão simples, o alcance é absurdo. Isso só prova uma coisa: por mais malucas que essas histórias pareçam, elas estão funcionando e muito em um nível global. Certo, mas como elas funcionam tão bem? É porque por trás desse caos todo existe uma fórmula muito bem definida. É quase uma receita de bolo para criar um drama que vicia. Não é só uma história qualquer, é um conjunto de elementos que se repetem de novo e de novo. Eles pegam emoções que todo mundo entende, tipo vingança, redenção, a fantasia de ter a vida transformada, e empacotam tudo isso num formato de consumo mega rápido. É puro escapismo na veia. E quais são os ingredientes dessa receita? Bom, é sempre a mesma coisa. O bilionário disfarçado de pobre, o casamento por contrato, o mafioso que se apaixona. Os títulos nem disfarçam, né? Meu marido sem teto é um trilionário. Eles entregam exatamente o que prometem. Drama direto ao ponto, sem enrolação. Agora vamos ver como essa fórmula toda acabou dando origem a um gênero de entretenimento completamente novo, que, olha só, já tem até nome oficial e tudo. E o nome é esse aí, novela vertical. A definição é simples, mas ela representa uma mudança gigantesca na forma como o conteúdo é feito e consumido hoje. É tudo, absolutamente tudo, pensado para a tela que a gente não larga o dia inteiro, o celular. As características desse formato são a chave do sucesso. A filmagem na vertical cria uma sensação de intimidade, parece que você está ali dentro. Os episódios de 1 ou 2 minutos são perfeitos para a nossa atenção, que está cada vez mais curta. E cada final é um gancho, uma pulga atrás da orelha que te obriga a querer saber o que vai acontecer depois. É a estrutura de uma novela das 9, só que turbinada para a era do TikTok. Ok, tudo isso é muito legal, mas como essas produções se sustentam? De onde vem o dinheiro? É aqui que a gente entra na parte mais genial e talvez um pouco perversa de todo esse sistema, o modelo de negócios. Então, como eles te fazem pagar? O caminho é brilhante. O clipe grátis te joga para dentro do aplicativo. Lá, eles te dão uma amostra grátis da história, uns 10 episódios, o suficiente para te deixar viciado. E bem na hora que você está mais curioso para saber o que acontece, pá, aparece a barreira de pagamento. Para continuar, ou você paga com dinheiro ou paga com seu tempo, assistindo a um monte de anúncios. A grande diferença para o modelo que a gente já conhece, tipo Netflix, é essa. Em vez de pagar uma taxa por mês e ter acesso a tudo, aqui o pagamento é picado. Você vai pagando pequenas quantias para desbloquear pedacinhos da história. É uma microtransação de cada vez para cada episódio. E usando aquele mesmo exemplo do marido bilionário, os números ficam bem claros. Os primeiros episódios são de graça. Para ver o 14º, você gasta umas 18 moedas. Um pacotinho de moedas começa em quase $5. E como a série tem mais de 70 episódios, bom, faz a conta.
Para terminar uma única história, você pode acabar pagando mais do que uma mensalidade inteira de um serviço de streaming. E tudo isso junto nos leva à questão final. Será que a gente está vendo só uma moda passageira ou o início de uma transformação de verdade na indústria do entretenimento? E olha, tudo indica que é uma transformação para valer. Isso já deixou de ser conteúdo amador faz tempo. A versão brasileira de uma dessas séries foi adaptada por ninguém menos que Gustavo Reis, um autor de novelas da Globo. E o elenco tem atores conhecidos como Felipe Roque e Larissa Aires. Ou seja, a indústria tradicional não só está de olho, como já está entrando no jogo. O sucesso dessas novelas verticais mostra uma coisa muito clara. É possível ganhar dinheiro com a nossa curiosidade em doses minúsculas. A questão que fica para a gente pensar é, até que ponto a gente está disposto a pagar, clique a clique, só para descobrir o que acontece no final da história? O futuro do entretenimento pode muito bem depender dessa resposta.